coração. Exaltado és, oh aleluia, santo pra sempre. E a igreja canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás, aleluia, santo pra sempre, é o Senhor. Oh, Ele é o Senhor. Oh, Ele era e Ele há de vir. O Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Oh, aleluia. Ele não falha, Ele não esquece. Ele é, aleluia, o Senhor. Ele não dorme, Ele pode, Ele é o Senhor. Oh, aleluia. Ele pode, Ele faz, aleluia. Ele tem todo o poder, aleluia. Ele faz, Ele faz. Ele pode, Ele pode. Ele faz, Ele faz. E Ele pode, e Ele pode. Ele é, Ele é, Ele é, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Igreja, igreja, Ele pode. Ele pode. Porque Ele é, eternamente Ele é o Senhor. Oh, aleluia. Ele é, oh, aleluia. Ele pode. Ele faz, porque Ele é Senhor. Aleluia. Ele pode, Ele está mandando eu declarar, aleluia. Ele pode, aleluia. O que Ele pode na tua vida, irmã Lindalva? Aleluia, eu não sei, mas declara aí, Ele pode, aleluia, Ele pode.
súbia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. É bem certo que viemos aqui, Senhor, primeiramente para te adorar. Aleluia. Mas tem momentos que o Senhor nos manda profetizar. Aleluia. O que eu sei, meu irmão, minha irmã, é que no ambiente da presença de Deus, Ele faz como Ele quer. Aleluia. E muitas vezes só está aguardando uma posição minha e tua, uma palavra que saia da minha boca e da tua. Aleluia. Ele não se torna mais santo porque nós declaramos que Ele é santo, mas quem sabe Ele nos faz nos santificar mais. Ele não se torna mais misericordioso quando eu e você declaramos que Ele é misericordioso. Ele é. Mas quem sabe Ele nos constrange a exercer mais misericórdia. Aleluia. Nós o adoramos por quem Ele é, pela salvação que nos alcançou. Mas eu também preciso adorá-lo, porque Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Aleluia. Ele se apresenta diante daquilo que eu não posso me apresentar. E eu louvo a Ele porque quando Ele quer agir, aleluia, Ele entra em lugares que eu não posso entrar. Então eu o adoro na beleza da sua santidade, mas eu também o adoro porque Ele é fiel, Ele nos ajuda. Ele é o nosso defensor, o nosso Deus. Aleluia. Ele nos ajuda contra os nossos inimigos. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há como nosso Deus. Não há Deus maior,
igreja. Não há Deus maior. Não, não há. Não há Deus como nosso Deus, diaconisa Karine. Não há Deus tão grande. Não, não há. Não há outro como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Aleluia! Para o seu louvor. Para o seu louvor. Aleluia, Ele te criou, Ele te formou para a glória do seu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Essas notas musicais, esses arranjos, aleluia, esse ritmo, para a glória do nome dEle. O meu e o teu respirar é para a glória do nome dEle. Oh, aleluia, oh, aleluia. Sabia que até o que eu e você temos passado, aleluia, de dificuldades, de adversidades, também é para a glória do nome dEle. Aleluia, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia. Não há Deus maior. Não, não há. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é poderoso. Nós agradecemos a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor.
Quem conhece a história de Davi e Golias? Quem conhece? Todos nós conhecemos, não é isso, presbíteros? A história de Davi com Golias. E Davi, ele fez uma declaração que nós vamos fazer nessa noite. Quando ele estava de frente para Golias, de frente para aquele problema, para aquela afronta, ele virou e falou assim: tu vens a mim. Repete isso: tu vens a mim, mas eu também vou a ti. Não importa como ele venha, certo? Importa é como nós vamos. Não é força de braço, não é estratégia humana, financeira, não é nada. É em nome do Senhor dos Exércitos. Certa vez Samuel, ele ficou chateado porque o povo deu as costas. Nós conhecemos essa história. E Deus vira para ele e fala assim: Samuel, o povo não rejeitou você não, Samuel. O povo rejeitou a mim. É assim que Deus faz. E hoje eu ouvi uma coisa, e eu vou dividir com a igreja aqui. É um pensamento meu, e eu tinha esse pensamento, eu nunca declarei. Mas hoje eu vi uma grande mulher de Deus que ela falou algo tremendo. E ela falou assim: o tempo não é como estão falando aí. E às vezes a gente entende certos contextos. E ela fez essa declaração e eu falei assim: poxa, eu sempre pensei isso, mas eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. O tempo não é de Elias. Não, o tempo é nosso. O tempo é nosso. O tempo não é de Ezequiel, o tempo é nosso. Nós é que estamos aqui. Essa geração está no meu caminho, está no seu caminho. O povo do tanque, da taquara, da cidade de Deus, aonde você anda, está no meu caminho, está no seu caminho. Deus quer usar a mim e a você, assim como usou eles lá atrás. O mesmo Espírito que usou ele lá atrás, está usando aqui hoje. E eu creio que ele vai se manifestar. Creia nisso. Amém? Vamos fazer uma oração primeiro pelo Brasil. Presbítero Bruno, que Deus deu algo semana passada para o nosso presbítero, então ele vai orar pelo Brasil, amém? Porque o Brasil carece muito de oração. Pai do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos que Deus, Ele abençoa o nosso Brasil e que Ele tem o controle e que nada sai da sua mão. Amém? E que todos aqueles que tiverem que ser removidos de uma forma ou de outra serão para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus eu quero pedir uma permissão, tá bom? O Senhor estava me mostrando alguns países. Aí vou orar pelo Brasil naturalmente primeiro, tá bom? Posso, presbítero? Se o Senhor falar que não, também a gente segue. Tá? Em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Gostaria que você se colocasse de pé. Bom, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar o nosso Brasil. Ó Pai, ó Deus, toma essa nação nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, meu Deus, o Senhor sabe tudo o que tem acontecido nesse país. Ó Pai, ó Deus, não existe homem detentor da ordem do país, ó Senhor, maior do que a Tua palavra, maior do que o Teu ordenamento, Senhor. Então pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, ainda que esse homem estudou a vida toda, passou pelos melhores lugares, ó Senhor, mas, ó Senhor, a ordem é do Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ainda que ele passou dos melhores concursos, ó Pai, esteve nas melhores cadeiras, mas é o Senhor que ordena nesse país. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar a nossa nação brasileira, Pai.
Meu Deus, abençoa, Senhor. Meu Deus, vai dando, ó Pai, estratégia para o teu povo, para a tua igreja, para os teus filhos, ó Pai celestial. Pai, vai dando, Senhor, ó Pai, o caminho, Pai. Ó Senhor, assim como o Senhor guiou o povo no deserto, assim como o Senhor guiou Moisés, ó Senhor, vai guiando o teu povo, Senhor, porque ainda, Senhor, que a situação esteja difícil, mas o Senhor tem sempre um caminho para o teu povo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, nós repreendemos toda a retaliação do inferno, Pai, contra o nosso país, contra a nossa nação, Senhor. Nós pedimos que os teus anjos venham se mover, Pai, norte, sul, leste, oeste. Nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, vai visitando o Senhor, ó Pai, meu Deus, vai visitando o Senhor, toda a fronteira, Pai, ó Pai, da região amazônica, Pai, vai visitando toda aquela região, todo aquele lugar ali, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, meu Senhor, vai, Senhor, ó Pai, de encontro, Senhor, a fronteira do Brasil e do Uruguai, Pai, meu Deus, que ele tem uma disputa ali, Pai, meu Deus, e o Senhor sabe do que vai acontecer daqui para frente, ó Pai, ó Deus, meu Senhor, Tu és poderoso, Tu és, ó Pai, o Deus, ó Pai celestial, que tem os limites, ó Pai, e o controle das águas do mar em Tuas mãos. Portanto, o Senhor sabe, ó Pai celestial, a cada palmo de terra, ó Deus querido, Senhor, do que sucede ou não, o Senhor tudo conhece, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, vai removendo os soberbos, vai removendo os altivos, meu Pai celestial, nós queremos lembrar, Pai, que o Senhor é o Deus da nação, ó Pai celestial, e que o Senhor controla, e que o Senhor tem poder, Pai, Deus querido, para levantar e para bater, assim como o Senhor fizera com Nabucodonosor, mostrando para ele que Teu é o poder. Meu Senhor, pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil, Pai, toda a intenção maléfica, meu Deus, tudo aquilo que planejam, Senhor, de prejuízo para o nosso país, Pai celestial, todo, Senhor, controle, Senhor, descabido, Senhor, toda, Senhor, Deus querido, todas, ó Pai, as normas, ó Pai celestial, que contrariam, Senhor, e que ofendem, ó Pai, meu Deus, nós pedimos em nome de Jesus, paralisa, anula, ó Pai celestial, desfaz, ó Deus querido, impeça, no nome de Jesus, meu Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir ao Senhor, Pai, meu Deus, vai de encontro, Pai, ó Deus querido, aquela região ali, ó Pai, da Ásia, ó Pai, ó Tirandarracebe, Narabadachei, Oniandahai, ó Pai, toma, Senhor, a Coreia do Sul, Pai, ó Deus, toma a Coreia do Norte, toma, Senhor, a Índia, toma o Paquistão, ó Pai celestial, toma o Cazaquistão, ó Pai celestial, Racebe, Narabai, toma a China nas tuas mãos, ó Pai, tem muitos, ó Pai celestial, ó Pai, cristãos que adoram na China, ó Pai, de maneira perseguida, ó Pai celestial, mas vai tomando em tuas mãos, porque ali tem um povo seleto do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, toma ali aquela região, Pai, meu Deus, toma ali aquele lugar, Pai, ó Deus, que sabemos que tem muita idolatria, mas sabemos que o Senhor se mostra poderoso em todas as nações, meu Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai, ó Pai, visita com os Teus exércitos, ó Pai celestial, e atende, Senhor, o clamor e a súplica, nós não sabemos o que vai acontecer, ó Pai, daqui, ó Pai, ó, alguns anos, ó Pai, à frente, alguns meses, só se o Senhor nos revelar, mas, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos esse, ó Pai, nosso Brasil, ó Pai, nós entregamos, ó Pai celestial, e essas nações, ó Pai, asiáticas nas Tuas mãos, e pedimos ao Senhor, se a Tua mão, ó Pai celestial, ó Deus querido, sobre estes lugares, repreende todo mal, manifesta a Tua vontade, o Teu querer, e promove a salvação, ó Pai, é o que nós pedimos, e já Te agradecemos em o nome de Jesus, amém. Diaconisa Manu, vem cá orar pelos enfermos. Tem alguém enfermo aqui nessa noite? Tem? Tem? Tem alguém sentindo alguma coisa aqui nessa noite? Dor de cabeça? Estenda as mãos assim enquanto ela vai orar. E quem puder, né, ir até ali, sentir de Deus de ir, pode ir, tá, irmãos? Paz do Senhor, amada igreja, oremos, soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai bondoso, Pai que vê tudo, sabe tudo, pode tudo, Deus que quebra as fortalezas do mal, as palavras maldizentes contra a vida dos Teus servos, Senhor da glória.
Seja as tuas mãos, Senhor, nesta hora, Senhor onipotente, visitando o corpo físico, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Senhor da glória, vai repreendendo em nome de Jesus, Senhor da glória. Tu és o Deus que cura, que liberta e que salva, Pai. Tu és o Deus que toca, Senhor da glória, na coluna, Pai. Tu és o Deus que toca no nervo, Deus. Ah, Senhor da glória, a pressão, Deus. Em nome de Jesus Todo-Poderoso, Senhor, nós, Senhor da glória, repreendemos todo decreto, Senhor, do homem, Senhor, porque cremos que maior é as tuas mãos soberanas, Senhor, sobre o nosso corpo físico, Pai. Senhor da glória, te pedimos um socorro, Senhor, bem presente na hora da angústia e da dor, Senhor. Vai, Senhor, tocando na alma do teu povo, Senhor, a alma que está abatida, que está oprimida, Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, revigora, Senhor, dá força, dá ânimo, Senhor, anima, ó Deus de poder e grande glória, com as tuas mãos onipotentes, Senhor. Nós, Senhor, te pedimos, Senhor, nesta noite, porque cremos, Pai, no teu poder, Senhor, cremos no teu agir, Senhor, em nome de Jesus, e todos digam: amém. Nessa noite tem alguém que quer dar um testemunho? Tem? Não? Então eu vou dar um testemunho de algo que eu vivi antes do momento da oferta. Talvez sirva para você nessa noite. Eu estava trabalhando numa empresa e eu recebi uma proposta de uma líder para me submeter a ela. É claro que eu não aceitei, né? Para ser aquela pessoa que olhar todo mundo ali e ia levar as informações, né? Enfim. E depois se levantou contra a minha vida. E eram 2 setores, eu ficava em um, ela ficava em outro. Ela liderava os 2. No meu setor, ela não deixava ninguém me ajudar. E uma vez eu contei isso, eu nunca contei isso aqui, mas uma vez eu estava contando quantas pessoas estavam no outro setor, no outro lado, pelo vidro assim. Tinham 12 pessoas trabalhando. E eu ficava sozinho ali trabalhando. Mas assim, eu confesso, isso não me abatia. Graças a Deus. E o pessoal ia embora e eu fechava todos os malotes, todas as lojas. Não lembro se era 12 ou 13 lojas. Eu fechava todos os malotes. Tinha dia que eu saía 9 horas da noite daquele lugar. E eu saía feliz, irmão. E um dia Deus falou para mim: tu vai sair daqui, eu vou tirar você daqui. Aí pessoas falaram assim: não, a empresa é boa, você não vai sair daqui. Eu falei assim: eu vou sair. Deus vai. E lá não manda embora. Eu falei assim: mas eu vou sair e vou ser mandado embora. Um dia se criou uma situação, eu fui lá na gestora, ela falou assim: é isso que você quer mesmo? Ela me enrolou, mas depois de 6 meses, mais ou menos, ela me mandou embora e eu recebi todos os meus direitos. E não só ela, como outros se levantaram lá, eles queriam sair de lá porque eles tinham mais de 20 anos de empresa, a gente queria montar negócio, estava cansado, estão todos presos lá. Então, talvez isso sirva para você, se estiver passando algum momento difícil. Creia que no tempo certo Deus vai falar, né? E o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. E eu saí de lá, e quando é Deus é assim. Eu não fiquei desempregado, eu fui trabalhar numa outra empresa, fiquei ali cobrindo férias das pessoas, perguntaram se eu queria ficar, porque gostaram de mim, eu falei: não vou ficar aqui, né? Porque Deus tem outro negócio para mim. E depois Deus me trouxe aqui para Taquara, vocês já sabem dessa história, pela 3ª vez eu estou ali, e Deus já tem falado que tem um propósito ali, e Ele está começando a soprar o vento dEle naquele lugar, para cumprir a vontade dEle. Amém? Se você está passando alguma dificuldade, seja em que área for, creia, né? O Senhor está te contemplando, né? Amém. Assim como Ele fez lá com José, Ele contemplou, né? E na hora certa, né, Ele deu a vitória, né? Então, não esmoreça.
O povo de Deus, eu aprendi isso. O povo de Deus é o povo corajoso. É o povo que não teme. Amém? É um povo que ele pode estar sozinho, como aquele homem lá, Eleazar, entendeu? Ele entrou naquela batalha e ele saiu daquela batalha vitorioso. E todos sabem que ele estava o quê? Com a espada na mão, não é isso? E a espada o quê? Não saía da mão dele. E é assim conosco, né? E grande foi aquela vitória. Deus tem vitória para mim e para você. Não importa o que a gente está passando, né? Não importa o vento que está soprando. Deus tem vitória para nós. Amém? Vamos nos preparar para o momento da oferta, em nome de Jesus? Coloca aqui, por favor, meu irmão. Gasofilasse. Quem vai adorar o Senhor? Oi? Ah, tá. Quem puder já pode vir já trazendo a sua oferta. A maquininha lá atrás, como de costume, vocês já sabem. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei em ti, eu me alegrarei em ti, todavia eu me alegrarei, eu me alegrarei. És a minha rocha, és o meu galardão, és o meu tesouro, és o meu alimento. Me alegrarei em ti, me alegrarei em ti, me alegrarei em ti, Jesus, Jesus. Te entrego a minha oferta, te entrego a minha oferta, mas o Senhor é o meu tesouro precioso. Te entrego tudo que tenho, te entrego a minha oferta, mas o Senhor é meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro. Amém, irmãos? Todos já ofertaram? Vem cá, Diácono Rogério, orar pelas ofertas, por favor. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, diante da Tua presença nessa noite, Pai, primeiramente, Pai, te rendemos de graça, louvor e adoração
porque Tu és merecedor, Senhor, de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Nesta noite, ó Pai, Te apresentamos os dízimos e as ofertas do Teu povo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que Tu continues abençoando, que nosso celeiro, Senhor, venha se encher a cada dia. Deus amado, Deus querido, que não venha faltar, Senhor, que o Senhor continue provendo, Senhor, nas nossas dispensas, Senhor, no nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, também entrega a vida daqueles que, Pai, que estão necessitando de uma porta de trabalho, de emprego, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, no nome de Jesus, abrir, Senhor, essa porta. Deus amado, Deus querido, somos gratos, Senhor, por tudo, Senhor, porque, Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai, amém. Amém, igreja? Graças a Deus. Chama a nossa diaconisa Amanda, que vai estar trazendo a mensagem nesta noite. Vou aproveitar o momento, né? Chamar o seu esposo, né? Para orar por ela. Maravilha, né? Olha só, né? Como é bom isso, né? Vai receber até uma bênção sacerdotal aqui, né? Pela vida do seu esposo. Estenda a sua mão para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estará sua filha, meu Senhor, de joelho prostrada a Ti, Pai, como rendição a Ti, dependente de Ti, Pai. Seja ela, Pai, nesta noite um canal, meu Senhor, ao qual o Senhor quer transmitir, Pai, esta mensagem ao qual o Senhor já falou ao coração dela, Pai. Que nossos ouvidos venham a estar abertos e nossa atenção venha a estar plena, Pai, em tudo que será falado aqui nesta noite, Pai. Usa ela, meu Senhor, como o Senhor nunca usaste, meu Senhor, nesta terra. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Glória a Deus. Estamos felizes. Mais uma quarta-feira, onde nós nos reunimos para cultuar ao nosso Deus, para louvarmos, para engrandecermos o nome do Senhor. Amém? Já convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 2, e depois também abra em 1 Coríntios, capítulo 3. Enquanto a igreja abre, eu quero agradecer ao presbítero Carlos, amém? Que me fez esse convite, me dando essa oportunidade. Aos demais presbíteros, né, que estão na responsabilidade desta obra, aos meus pastores, que sempre estão em oração, porque nós nos colocamos aqui, irmãos, para ministrar aquilo que o Senhor primeiramente fala conosco, né? Mas é muito bom saber que há um povo orando por nós, porque nós sempre estamos na dependência completa do Senhor. Amém? A igreja achou? 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, antes de começar a falar deste texto, eu gostaria de falar de Davi. Porque Davi, ele foi o segundo rei de Israel, pai de Salomão, e é o homem no qual o Senhor deu o projeto da edificação do templo físico do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que Davi, ele tinha condições, ele tinha poder para edificar um templo ao Senhor. E quando ele compartilha este desejo com o profeta, em 1 Crônicas, capítulo 17, quando ele compartilha esse desejo com o profeta fala para ele: faça tudo o que está em seu coração, faça, porque o Senhor, ele é contigo. Porém, a Bíblia diz que na mesma noite,
o Senhor vai falar com o profeta. E quando o Senhor fala com o profeta, fala: vai ao meu servo Davi e diga: tu não edificarás casa, porque em casa nenhuma morei. Porém, a Bíblia também vai dizer: suscitarei uma semente de ti, e este me edificará uma casa, e assim eu firmarei o meu reino. E nós sabemos que essa semente que o Senhor escolheu para estar edificando o templo do Senhor é Salomão. Mas antes de entrarmos no texto, nós temos aqui 3 aprendizados muito lindos para as nossas vidas. O primeiro: Davi tinha condições de edificar, de levantar, de erguer um templo, porém ele vai consultar ao Senhor, porque ele quer saber se o desejo do coração dele está de acordo com a vontade de Deus. E assim também deve ser nas nossas vidas. Às vezes, nós temos a oportunidade de fazer uma faculdade, de entrar no emprego, de comprar uma casa, de comprar um terreno, ou até mesmo de fazer um projeto na igreja. Mas nós precisamos consultar ao Senhor para saber se aquilo no qual nós estamos desejando está de acordo com a vontade do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos, que o profeta, ele também se engana. Porque de primeira, o que Davi está falando é um projeto muito bom, é algo maravilhoso, vai beneficiar muitas vidas. Porém, não era aquele projeto que o Senhor tinha para Davi. Então, é importante nós aguardarmos resposta do Senhor. E a terceira lição é que, apesar de Davi não ter sido autorizado pelo Senhor a edificar um templo, ele não deixou de planejar, ele não deixou de alinhar, ele não deixou de desenhar, ele não deixou de guardar materiais. E quando chegou no tempo certo, ele pegou todo o material, todo o planejamento e todo o projeto e colocou na mão daquele no qual o Senhor escolheu para edificar o templo. Trazendo para nossas vidas, também devemos agir assim. Às vezes, nós recebemos uma orientação do Senhor, um projeto ou materiais nós recebemos para poder trabalhar em alguma área da igreja e nós queremos guardar para a gente. Nós queremos ficar conosco. E o primeiro pensamento é: vou guardar, porque quando eu tiver oportunidade, eu vou fazer. Vou guardar, porque quando eu tiver oportunidade, eu vou realizar. Quando, na verdade, o Senhor está falando: libera para quem está agora à frente deste departamento. Libera para quem agora está à frente deste negócio. Libera. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós somos canais de Deus para abençoar vidas. E enquanto eu estudava, eu até lembrava do irmão Sandro. Por quê? O irmão Sandro, ele já testemunhou aqui na igreja, falando das vezes que ele quis comprar uma Bíblia. Ele já testemunhou isso aqui algumas vezes. E ele conseguiu comprar aquela Bíblia. E ele parcelou. E ele, a primeira vez que foi usar a Bíblia, ele encontrou com um amigo. E quando ele encontrou com um amigo, Deus falou com ele: essa Bíblia é dele, entrega para ele. E ele: não, Senhor, eu ainda não paguei nem a primeira parcela, como é que eu vou entregar? Entrega para ele. A Bíblia é dele. É para ele esta Bíblia. E ele teve que obedecer, e ele teve que entregar. E isto também já aconteceu comigo. Eu recebi um presente. E quando eu cheguei na minha casa, que eu peguei o presente e falei: Senhor, graças eu te dou, o Senhor entrega para minha filha. E foi o tempo de eu terminar de orar, colocar novamente na embalagem, na bolsa, e entregar para quem o Senhor determinou. O Senhor, Ele faz isso em nossas vidas. E o que nós aprendemos aqui é que Davi, ele planejou, ele projetou, ele guardou materiais para entregar no tempo certo ao seu filho, a quem o Senhor escolheu e autorizou para a edificação do templo.
E o versículo no qual nós lemos está dizendo: e determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Então, nós aprendemos pelas Sagradas Escrituras que aqui há 2 casas a serem edificadas. E a palavra diz que Salomão ele reuniu um grande número de homens para esta obra. Reuniu milhares de homens para a edificação deste templo. Porém, não foi o suficiente somente os homens de Israel. Então, a Bíblia está dizendo que Salomão ele envia um pedido para Hirão, rei de Tiro. E este pedido é: assim como tu fostes com meu pai, seja comigo também. Assim como tu enviaste cedros para a casa de meu pai, onde meu pai morava, envia a mim também. Por quê? Porque estou eu a edificar uma casa grande ao meu Deus. Porém, quem sou eu para edificar uma casa ao Senhor, sabendo que nem os céus e nem os céus dos céus o podem conter a sua glória? O que Salomão está dizendo neste versículo é: a obra, o projeto que eu tenho a realizar é algo grandioso, porém, ele não está preso em uma casa, porém, o nosso Deus não está preso em uma caixa, porém, o Senhor, ele é muito maior do que este projeto, ele é muito maior, ele é grande, ele é poderoso, ele é Senhor dos senhores, ele é Senhor dos exércitos, ele é o general de guerra, ele é muito maior do que este projeto que eu estou apresentando. Ele não pode estar preso a uma casa, porque ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, Salomão está declarando: o projeto é grande, mas o meu Deus é maior e ele não está preso a isto. E aí Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, onde nós lemos, está falando: não sabeis vós que sois casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque aqui nós estamos fazendo um paralelo de templo que foi edificado com o templo do Senhor que somos nós. Estamos a falar de templo do Senhor. E Paulo vai dizer aos Coríntios: não sabeis que vós sois casa de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E a minha pergunta ao Senhor foi: qual foi a circunstância que Paulo vai orientar aos coríntios que eles são casa de Deus e que o Espírito de Deus habita neles? Quando nós começamos a ler 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo está dizendo: eu gostaria de vos alimentar com manjares espirituais, mas não posso. Eu tenho que alimentar vocês com leite, porque vocês têm atitudes carnais. Nos vossos meios há invejas, contendas, disenções. Isto são atitudes carnais. Uns estão dizendo: eu sou de Paulo. Outros estão dizendo: eu sou de Apolo. Epa! Trazendo para o nosso linguajar, para o nosso entendimento. Não sabeis vós que todos são cooperadores de Deus? Um planta, o outro rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. Um planta, o outro rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. Então, é em meio a essas circunstâncias que Paulo está alertando aos coríntios: essas atitudes são carnais e precisam ser lançadas fora, porque o Espírito de Deus habita em vós e não podeis permanecer tais atitudes carnais em vossas vidas. É esta a orientação. E a palavra do Senhor está dizendo, voltando para o texto, que Salomão ele faz um pedido a Hirão, rei de Tiro. E, irmãos, eu começo a estudar e começo a perguntar e começo a questionar ao Senhor.
um pedido para quem? Irão, rei de Tiro. Um dos deuses que os tírios adoram era Mamon, o deus do dinheiro. E quando nós começamos a estudar sobre Tiro, é um povo vaidoso, é um povo orgulhoso, é um povo soberbo, é um povo cheio de sabedoria e de riquezas, porém, eu, diaconisa Amanda, comecei a pensar, não faz parte, Senhor, do teu povo. Como assim? Ele está pedindo a Irão, rei de Tiro, que envie um homem sábio. E não somente isto. Está escrito assim, a partir do versículo 7, de 2 Crônicas, capítulo 2. Manda-me, pois, agora, um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, aos quais Davi, meu pai, preparou. E eu falei, Senhor, tantos sábios dentro de Israel, o Senhor manda chamar alguém de fora, de Tiro, para poder estar ajudando na edificação do templo. Calma aí, o templo não é santo, o templo não é separado, não é o povo escolhido, não é o povo que não pode se misturar. E o Espírito de Deus falou comigo, Amanda, não seja menina, não seja menina, volta para o texto. E eu voltei para o texto. Capítulo 3 de 1 Coríntios, diz assim, a partir do versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. Trazendo para miúdos, o que o Senhor está falando assim, a obra é minha. E eu coloco e eu tiro quem eu quiser. O que para você, Amanda, é loucura, para mim é sabedoria. Porque eu sou o dono da sabedoria. E o que para você, Amanda, é sabedoria, para mim é loucura. É isto que o Senhor está falando conosco no texto. Porque muitas vezes nós achamos, como assim? O fulano não pode colocar a mão. O ciclano não pode colocar a mão. Ele não pode estar. Pode estar, porque o Senhor é quem manda na obra. O Senhor, Ele é o dono de tudo. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo que Irão, ele envia exatamente aquilo que Salomão pediu. Versículo 12. Disse mais Irão, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envie um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Urão Abiú, em outras traduções está Irão Abi, filha de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, em prata,
em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino, em carmesim, é hábil em toda obra de buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu Senhor, teu pai. Quando eu li isto, eu falei assim, meu Deus, o homem é bom. E alguns estudiosos disseram que ele é mestre artesão. Ele tem mais talento do que o homem da parábola dos talentos, que ele tinha 11 talentos. E este homem aqui, ele tem 12 talentos. E eu falei, meu Deus, este homem, ele é muito bom, ele tem muitos talentos. E aí o Senhor começou a falar comigo, lembra aí, aqueles que são introduzidos no vosso meio, e quando falta alguém, faltou alguém para estar ministrando louvor hoje. Alguém fala, chama o fulano, que o fulano sabe louvar. Faltou alguém lá na cantina, chama o fulano consegue dominar o fogão. Faltou alguém para estar dirigindo o culto, chama o fulano consegue dirigir. O pregador faltou, chama ele, porque ele prega. Faltou alguém para poder limpar, chama o fulano, ele sabe limpar. Sabe aquela pessoa que sabe fazer de tudo e que vai se encaixando e consegue resolver as coisas? Aí eu falei, Senhor, mas ainda assim, Senhor, ele é de Tiro. Ele não faz parte, não é o povo santo, não é o povo adquirido, Senhor. Eu questionando com o Senhor volta, manda no texto de novo. Volta eu no texto. Filho de uma mulher da tribo de Dan. Quem era Dan? Dan, filho de Jacó, filho de Bila, Bila, serva de Raquel. Amanda, ele tem parte com o templo. Você pensa que não tem, mas ele tem. Eu conheço a descendência. Eu conheço a história. Eu sei exatamente quem é, quem eu coloco. De repente você olha e fala, não pode, mas pode. Pode, porque o Senhor, ele conhece a história, ele conhece a descendência de cada um de nós. Filho de uma mulher da tribo de Dan. Faz parte, Amanda. Faz parte, e ele não está aí em vão. Porque às vezes Israel quer ficar muito ali, É só a gente. Só pode a gente. Ninguém entra, ninguém toca, ninguém faz. Aí o Senhor está falando, eu vou enviar gente de fora e para vocês precisam receber. Aí por isso que o Senhor falou comigo, Amanda, não haja como menina. Não haja como menina. Porque o menino, pode chegar alguém, todos nós que estamos aqui nos conhecemos. E sabemos que fazemos parte dessa casa, dessa família, que é a IMGD. Mas se chegar alguém que fale assim, eu já fui, hoje eu não estou mais, mas o Senhor falou para mim, vim a esta casa. E se assenta. Quando chegar daqui a alguns cultos, essa pessoa chega e fala assim, pastora, eu quero contribuir com esta obra. Eu quero fazer parte. Meu filho, com o que? O que você já fez? Estou dando um exemplo de uma pergunta que ela poderia fazer. O que você já fez? O que você já realizou? Em qual área da igreja você já trabalhou? Aí essa pessoa responde como Irão, rei de Tiro, falou de Irão Abi. Olha, já trabalhei com tudo. Já fui do louvor, já fui da mídia, já fui da portaria, já fui da cozinha, já fui do evangelismo, já limpei a igreja, já preguei, eu já dirigi, eu já fiz isso, eu já fui para a rua, eu já voltei da rua, eu já fui para o hospital. Aí chega no nosso meio, e aí a pastora fala assim, meu filho, fique à vontade. O Senhor vai te orientar em qual área você vai estar trabalhando conosco. Os meninos,
Isso aqui eu estou falando um cochicho. Os meninos na fé. Ó, fulano chegou agora. João, chegou agora. Já está querendo, numa linguagem popular, já está querendo sentar na janela. Chegou agora. A gente não sabe por que saiu de lá. O que aconteceu? Foi rebeldia? Não foi? Isto é atitude de menino. E aí Paulo nos orienta falando: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? E essas coisas precisam ser lançadas fora. Para quê? Para que haja um alinhamento. Para que haja um alinhamento. Porque Irã Abi, ele não chega para edificação, não. Ele chega para aperfeiçoar a obra. Veja os materiais que ele trabalha: ouro, prata, bronze, pedra, madeira. Isso faz parte para aperfeiçoar o templo. Edificação, os sábios de Israel sabem muito bem. Edificar, alinhar, plantar, colocar no lugar. Os sábios de Israel sabem muito bem. Mas aí o Senhor fala: eu vou enviar gente de fora. O Senhor vai enviar gente de fora para estar no nosso meio. E para quê? Para nos ensinar. Para nos ensinar. Aí chega alguém: pastora, eu vim para esta casa hoje. E o Senhor falou para mim ofertar a esta casa. Mas eu ainda não sirvo ao Senhor, mas o Senhor falou para mim ofertar a esta casa. Eu ainda não estou alinhada, eu sou de lá, sabe, de Tiro. Mas o Senhor falou para mim ofertar esta casa e eu quero dar uma oferta. Aí de repente essa pessoa vem diante da igreja e fala assim: irmãos, Deus falou para mim dar uma oferta a esta casa de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. Os meninos começam: mas que procedência é esse dinheiro? A pastora recebeu. Isso é menino. Isso é menino. Aí Paulo fala: eu quero alimentar vocês com manjares, mas eu tenho que alimentar vocês com leite. Porque vocês não estão alinhados. Aí um fala de Paulo: eu sou de Paulo, eu concordo com Paulo. A outra: não, eu concordo com Apolo. Aí o Senhor vai e fala: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja a vida, seja o mundo, seja a morte, vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Então no nosso meio não há divisão, irmãos. Não há divisão, nós somos todos iguais. E aqueles no qual nós olhamos e achamos não faz parte, o Senhor está falando na palavra dele: faz parte. Faz parte, tem descendência. E trazendo para nosso alinhamento. Porque o Senhor falou: você vai falar de templo. E você vai fazer um paralelo do templo que foi edificado com o templo que sois vós. O Espírito Santo de Deus habita em vós. E o Senhor falou: faça o alinhamento. E eu falei: que alinhamento, Senhor? E quando eu pensei ontem em trocar essa mensagem, eu falei: Senhor, eu vou começar a estudar outra coisa, porque eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor me confirme. E em meio à aula, junto com a pastora Vera começou a falar. E eu falei: Senhor, não precisa falar mais, eu já entendi, vou permanecer no texto. O Espírito está pronto. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E nós aprendemos que nós somos tricotômico: espírito, alma e corpo. E a palavra do Senhor está dizendo que o Espírito está pronto.
E o Espírito de Deus, ele fala o nosso espírito. O Espírito de Deus fala a nossa alma? Não. O Espírito de Deus fala a nossa carne? Não. O Espírito de Deus, ele fala o nosso espírito. Aí o texto está dizendo que Salomão determinou edificar uma casa ao Senhor, como também uma casa para o seu reino. 2 casas a serem edificadas. E eu chamo essas 2 casas a serem edificadas, corpo e alma. Porque o espírito está pronto. Então quem precisa ser edificado? O corpo e a alma. A alma é onde guarda as emoções. E o corpo? A Bíblia já diz, a carne é fraca. Então essas 2 casas a serem alinhadas, edificadas, é alma e corpo. O espírito está pronto, mas a alma, onde guarda as nossas emoções, precisa ser alinhada, precisa ser edificada. Por quê? O Espírito de Deus fala ao nosso espírito, aí a nossa alma fica assim: não, Senhor, isso não é de Deus, não. Não, Senhor, foi o Senhor mesmo falando, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é a alma. A alma coloca dúvidas. A alma começa a pensar que não é de Deus, que você não precisa falar, que você não precisa. A gente entra naquele conflito assim: oro de manhã, oro de tarde, oro de noite. Jejum de manhã, jejum de tarde ou jejum de noite. Isso é a alma. O espírito em todo tempo está pronto. E a carne? A carne, eu vou descansar mais um pouco. Eu vou deitar mais um pouco. Eu vou dormir mais um pouco. Eu vou comer mais um pouco. Eu vou deixar para orar à noite. Aí à noite, eu já estou cansada, eu vou dormir. Isto é a carne é fraca. Aí o Senhor, Ele está falando conosco, precisa alinhar o espírito, alma e corpo, para que a oferta chegue ao Senhor de forma agradável. Por isso que quando nós chegamos na casa do Senhor, o que nós começamos é a oração. E depois da oração vem o louvor. Depois do louvor vem a palavra. E depois da palavra mais oração. Para quê? Para que nós esqueçamos as coisas que lá fora ficaram e começamos a nos alinhar com o Senhor, para entregar a Ele uma oferta que agrada. Precisa haver um alinhamento nosso. Espírito, alma e corpo precisa se alinhar para que a nossa oferta suba ao Senhor com um cheiro agradável às narinas dele. É isso que o Senhor está falando conosco a respeito de templo. Nós somos o templo e é necessário este alinhamento. Porque senão nós chegamos aqui e achamos nós que estamos ofertando ao Senhor, estamos em consagração e a nossa mente está longe. A nossa mente está longe, está longe. A carne está cansada, se coloca de pé, vamos orar, e você não vai me colocar de pé não. Deixa eu quietinha. Irmãos, eu aprendi algo com o Senhor. Às vezes nós nos esforçamos para estar aqui nesta casa. Às vezes verdadeiramente nos encontramos cansados. Mas pior do que se colocar de pé no momento em que o ministro, o dirigente está pedindo, pior é se colocar de pé murmurando. Ah, para que isso? Para que se colocar de pé de novo? Para quê? É melhor ficar sentado, irmãos. Deus recebe mais. Minha perna está doendo, minha coluna está doendo. Toda hora pede para levantar. A murmuração é pior. Aí o melhor é: Senhor, Tu conheces. Vou ficar sentadinha, mas eu vim. Eu vim, Senhor. Eu estou aqui para cultuar a Ti. Eu estou aqui, Senhor, eu vim. Pior do que se colocar de pé para mostrar para alguém que você se colocou de pé é a murmuração. Então, quando for assim, fica sentadinho, fica quietinho, pedindo ao Senhor o alinhamento. Porque chegará o tempo que o Senhor vai enviar muita gente boa para cá, como Irão Abi, especialista em ouro, em prata, em bronze. Irmãos, eu lembrei muito de você, missionária Cris. Porque
Irmãos, vocês veem assim, eu e a missionária Cris, a gente fala minha Cris, ela fala minha filha, minha Cris, minha filha. Irmãos, muitas vezes essa mulher ela foi usada para me lapidar. Muitas vezes ela foi um instrumento de Deus, como Irão Abi, para me ensinar. E eu falo isso, irmão, não é idolatria não, em nome de Jesus. Eu falo isso porque muitas vezes, irmãos, nós chegamos aqui e ela sabe do que eu estou falando. Aqui a gente está se abraçando, a gente está se beijando. Mas quantas vezes a gente já entrou dentro de um quarto, entre 4 paredes, e ali a gente chorou. E falou, me perdoa daqui, me perdoa dali, se abraça daqui, se abraça dali. Porque entendemos que nós somos uma só. E ela reconhece aquilo que Deus entregou a mim, eu reconheço tudo que Deus entregou a ela. E eu digo que ela é um Irão Abi. Porque se falar, tu pode entrar ali, ela, posso. Tu pode fazer isso? Posso. Vamos na comunidade? Vamos embora. Tem alguém ali chorando de fome? Eu vou lá, vamos lá levar. É aonde? Isso é reconhecimento. Sabe por quê? Porque vai chegar muita gente boa aqui nesta casa. E o Senhor, Ele não quer nos tratar com leite. O Senhor, Ele quer nos tratar com manjares espirituais. Para quando nosso irmão chegar e falar, meu irmão, você é bom nisto aqui, eu quero aprender contigo. Meu irmão, você está somando nesta área, eu vou somar contigo. E nós vamos estar alinhados. E quando se apresentar um menino no nosso meio, o menino vai virar maduro rapidinho, vai virar homem rapidinho, vai virar mulher de Deus rapidinho. Por quê? Porque nós não vamos aceitar atitudes carnais, comentários carnais. Porque o Senhor, Ele está falando, eu sou o dono da obra. O Senhor, Ele é o dono da obra. Ele envia quem Ele quiser, Ele coloca quem Ele quiser. Ele envia da onde Ele quiser. E você não tem que questionar, eu não tenho que questionar. Meu querido, tu és bom na área de libertação. O Senhor entregou, confiou a ti esta área de libertação, evangelista Mardiete. Vamos aprender contigo, porque faz parte. Porque você faz parte desta casa, deste templo. Aí tem um louvor na harpa que diz: Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Em tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão. Sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar.
Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Nós queremos experimentar mais de Deus em nossas vidas, mas é necessário este alinhamento do espírito, alma e corpo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aí, o presbítero Carlos, ele falou assim, que Davi, ele foi contra o gigante. Mas sabe por que Davi, ele foi contra o gigante? Porque ele estava alinhado. O espírito estava pronto. A alma não tinha dúvida daquilo que Deus havia o chamado, daquilo que Deus havia escolhido para executar. E o corpo não tem aparência, não tem estrutura, não tenho habilidade, mas quando tudo está alinhado, nós entendemos, o Senhor dos Exércitos está conosco, e Ele é que vai à frente, despedaçando todo o jugo e quebrando todos os grilhões. Então é necessário, se nós queremos vencer as batalhas neste mundo, é necessário que nós viemos nos alinhar a cada dia com o nosso Deus. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem vai cear aqui nessa noite? Pode vir aqui para frente, por favor. Pastora. Vai. Glória a Deus. Poucas pessoas hoje, não é? Os trabalhadores da cozinha, os do portão. Meu Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Este é um momento muito importante. A ceia do Senhor. E a ceia do Senhor não é simplesmente um ritual de todo mês. A ceia do Senhor, ela vai dizer que você está ativo para Deus, que você está fazendo em memória dEle. A ceia do Senhor está dizendo assim, eu sou de Cristo. Eu reconheço o teu sacrifício naquela cruz. Tudo que é ritual, não é? Tudo que é ritual é como se fosse, se fizesse como fosse é automático, mas não é. Não é um ritual a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo muito glorioso na nossa vida. E todo cristão, né, ele deve assim ter o anseio assim de ter este momento. Mais um mês que a minha aliança com o meu Senhor é renovada, né? E que às vezes tem pessoas que elas fazem já assim, porque hoje é dia de Santa Ceia, mas a pessoa não para meditar o quão importante é na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Porque aí nós temos o discernimento de como o Senhor quer que nós sejamos como cristão, né?
Porque aquele que não está alinhado com o Senhor, ele não vai ter prazer. Não reconhece, não sabe o valor. Mas é algo que espiritualmente tem um valor muito glorioso. Tem algo assim muito especial quando nós nos dedicamos, né, nos preocupamos em fazer parte desta mesa, deste grande banquete. Porque, por enquanto, é um banquete aqui na terra, mas vindouro será um banquete num lugar celestial. Não é? Isso é muito glorioso. A Santa Sé é algo muito glorioso, muito momento ímpar na vida do crente. Amém? Ângela, diaconisa Ângela. Vamos ler aqui onde está em 1 Coríntios 11, 23, que fala assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? E esta palavra, né, que assim foi lida hoje, sempre na Santa Ceia nós temos que falar desta palavra. Ninguém pode me examinar, só eu mesmo. Só eu sei se eu estou apta ou não. Ninguém é juiz de ninguém, não é? Mas o nosso Deus, Ele recebe. Amém, irmãos? Pode. De cruz se erigiu, nela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós.
Faz isto em memória de mim. Pode comer o pão. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode tomar o cálice. A cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Através da Santa Ceia, nós que participamos, há como se você estivesse se apoderar de todos os benefícios da redenção total de Jesus Cristo para a sua vida. Amém? Sintam-se felizes, sintam-se honrados por este momento na vida de vocês. Há de vir sobre a vida de vocês uma grande alegria, um grande regozijo, porque vocês fazem parte do corpo de Cristo. Amém? Obrigada. Amém. Deus os abençoe.